Fed mantém a taxa de juros nos Estados Unidos, mas indica a possibilidade de 2 cortes ainda esse ano. E o Banco Central eleva a Selic aqui no Brasil para o maior patamar já visto desde 2006. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E para você aproveitar todo esse cenário da melhor maneira para os seus investimentos, você precisa contar com a melhor assessoria de mercado. Então preencha o primeiro link aqui da descrição. E aí, meu filho? Bom, vamos falar sobre investimentos? Bom, o Fed mantém os juros nos Estados Unidos e indica 2 cortes ainda esse ano, porém em ritmo mais lento. Então, o Federal Reserve ele manteve a taxa de juros na reunião dessa quarta-feira, no intervalo aí de 4,25% e 4,5% ao ano, inalterados, né? Então, os formuladores de política, que são justamente ali os presidentes regionais do Fed, indicam ali que os custos de empréstimo, justamente ali a taxa de juros, provavelmente vão cair esse ano, mas desacelerar o ritmo geral esperado de cortes nas taxas diante das expectativas de inflação mais alta decorrentes ali justamente da política tarifária do Donald Trump, que traz muita volatilidade e muita incerteza para os mercados. Nas novas projeções econômicas, os formuladores ali desenham um quadro modestamente estagflacionário, que a gente vem comentando bastante aí nos últimos vídeos, que a grande aposta, né, o grande receio do mercado financeiro é de que nos Estados Unidos, para os próximos anos, a gente vai ter uma economia estagflacionária, ou seja, uma economia com crescimento baixo e uma inflação elevada. Então, basicamente, aí, o crescimento econômico está desacelerando para 1,4% esse ano e o desemprego subindo para 4,5% até o final desse ano. E a inflação terminando aí 2025 em 3%. Então, a expectativa é de alta de inflação, ou seja, o repique inflacionário. Atualmente, a inflação dos últimos 12 meses está em 2,4%, podendo aí terminar o ano em 3%, segundo as projeções de mercado. Então, bem acima do nível atual e bem acima da meta também de 2% de inflação que se tem lá nos Estados Unidos. E aí, segundo as novas projeções, a inflação permanece em 2,4% até 2026, antes de cair para 2,1% em 2027, com desemprego aí relativamente estável. Então, a meta de inflação aí provavelmente será batida lá em 2027, dado todo o cenário aí, tudo mais constante. E o crescimento de 1,4% aí na produção esse ano, ele se compara ali à última taxa vista ali em março, que foi de 1,7%, e o desemprego aí para o final do ano, que está agora em 4,5%, também é maior do que o projetado em março ali, que foi 4,4%, sendo em maio 4,2%. Então a gente tem visto aí uma produção caindo, né, a produção econômica dos Estados Unidos caindo, e desemprego também ficando em taxas maiores, e a gente tem visto aí um repique inflacionário também muito por conta da política tarifária, o que traz aí justamente o cenário de estagflação. E o comentário do Fed, né, com relação aí à taxa de juros, não foi mencionada ali a possível entrada dos Estados Unidos naquela questão de Israel e Irã e o risco, né, que esse conflito aí representa para o mercado global, principalmente de petróleo e também outros mercados no geral ali com relação a commodities principalmente. E aí para o Powell, mesmo com essas menores incertezas gerais aí que agora a gente tem visto, ele considera que ainda é adequado manter a taxa no patamar atual até que hajam sinais de fraqueza do mercado de trabalho. Além disso, as tarifas ainda apresentam ali dúvidas para a inflação, principalmente de consumo, que ainda não se sabe até que ponto a política, né, de tarifas ali do Donald Trump vai chegar e até que ponto também as empresas vão repassar esse custo para os consumidores. Então, até o momento, segundo o Powell ali, eles estão bem posicionados para aguardar e aprender mais antes de considerar ajustes na política monetária. Nessa maneira, o Fed segue no tom de esperar para ver e deixa em aberta a possibilidade de corte de juros para esse ano. O mercado acredita em um corte de 0,5% para esse ano, em 2 etapas ali de 0,25%. Além disso, né, como a meta da inflação será batida ali, segundo expectativas, apenas em 2027, estão chegando, né, em 4% de juros com esses 2 cortes aí de 0,25%. A expectativa é que em 2026 tenhamos um corte de juros e em 2027 teremos um corte de juros também. E em 2028
Caso, né, tudo mais constante, a inflação devidamente controlada, a gente pode ter um corte de juros maior aí, voltando a taxa de juros lá do Fed para os patamares ali de 2 a 3%, que é onde consideram ali uma taxa de juros neutra. E aqui no Brasil a gente teve a Selic elevada em 0,25%, batendo aí 15% ao ano. E a decisão foi tomada aí em unanimidade pelos diretores do Banco Central, mantendo o ciclo de alta de juros das últimas 7 reuniões. Desde setembro do ano passado ali a gente vem subindo juros. E após essa elevação aí, a Selic chega no patamar mais alto de juros desde 2006. E aí, segundo o Copom, né, o comitê ali antecipou a interrupção no ciclo de alta de juros para justamente avaliar os impactos acumulados dos ajustes já realizados. Ou seja, chegamos no fim da alta da Selic. Então, o 15% é a última alta da Selic. E aí, né, que coloca o Banco Central aí, eles vão avaliar se o nível de taxa de juros vai ser suficiente aí para manutenção do que eles esperam justamente da inflação convergindo à meta. E eles colocam, né, que a manutenção da taxa de juros vai ser por um período bastante prolongado. E aí, segundo o mercado acredita aí justamente que essa Selic mais alta por mais tempo vai aí até pelo menos o fim do ano. E aí, com a virada do ano aí, vai justamente ter uma nova avaliação, e a expectativa é que comecem cortes de juros mais próximo do fim do primeiro semestre de 2026. Então a gente vai ter uma Selic de 15% aí por um período muito longo aí, cerca de 10 a 12 meses nesse sentido. Ou seja, o Banco Central a partir de agora adota um tom de esperar para ver, muito parecido com o que a gente tem visto lá nos Estados Unidos, por conta justamente das expectativas de inflação, que segundo o Boletim Focus, para 2025 ali se espera uma inflação de 5,2% e para 2026 uma inflação de 4,5%. E a projeção de inflação para o Copom em 2026, que é justamente o período de relevância de política monetária ali do Banco Central, situa-se em 3,6% no cenário de referência, ainda um pouco acima da meta de 3% que o Banco Central estipulou. E aí, alguns pontos a serem destacados com relação a isso, né? Os impactos ali das tarifas de aço e alumínio e como ela impacta o setor, que pode ser um fator de retração da economia ali no médio prazo, o que pode ajudar, num primeiro momento, a baixar a inflação, mas que no longo prazo aí pode ser muito difícil para o setor, visto que 50% da nossa produção é justamente escoada ali para os Estados Unidos. Então, se manter esse 50% de taxa para o longo prazo, o setor ali vai sentir bastante. A gente tem que procurar ali amenizar ao máximo, né? E o setor ali procurar novos parceiros estratégicos para suprir essa demanda que possivelmente vai ter ali com relação aos Estados Unidos, visto que os 50% ali de exportação dos Estados Unidos não deve ser mantido com as taxas, né, sobre as importações lá nos Estados Unidos mantidas. E também a gente teve ali o custo ao produtor caindo, claro que ainda está elevado, né, mas ali pensando em médio prazo, o custo ao produtor caindo pode ajudar justamente na inflação de alimentos menor no longo prazo. E aí, pensando em curto prazo, a gente tem que observar principalmente o petróleo, porque com as tensões lá no Oriente Médio, a gente teve aí a volta do barril para $70, o que aumenta justamente ali os custos de produção e pode trazer um repique inflacionário aí para o segundo semestre até para o início do próximo ano. E levando em conta também que o ministro de Minas e Energia pretende adicionar novas taxas ao setor, o que ajuda ali a elevar os custos no setor ali, né, da gasolina, no diesel, né, enfim. Então temos que observar isso tudo aí no curto prazo, porque pode ajudar na questão de um repique inflacionário. Porém, aí pensando em longo prazo, né, e segundo aí projeções principalmente do Boletim Focus, a gente tem uma inflação começando a convergir para a meta. E aí, dado todo esse cenário, você sabe como que vai aproveitar para aplicar essas informações para os seus investimentos? Pois é, para isso você tem que contar com a melhor assessoria de mercado, e aí você preenche o primeiro link da descrição para poder contar com a melhor assessoria de mercado. Mas o que você acha disso tudo? A gente vai ter um cenário aí de inflação mais alta por mais tempo,
Você acha que a gente vai ter corte de juros na virada do ano ou que o mercado, né, está correto de a gente ter um corte de juros mais para o meio do ano? Lá nos Estados Unidos a gente de fato vai ter esses 2 cortes de juros que o mercado espera? Comenta aqui que eu quero saber. Então, no vídeo de hoje é isso, vou ficando por aqui, até o próximo, valeu!